Começando mais um episódio dessa temporada que está maravilhosa, imperdível, inspiradora. E eu estou com uma convidada incrível, que eu fiquei super honrada quando ela aceitou o convite, porque essa mulher sabe, hein? E ela disse pra mim nos bastidores que ela vai chocar. É o que eu tô esperando, que ela choque, que ela traga a opinião dela, que ela conte tudo pra gente, porque olha, não vai ser fácil esse debate, hein? Vai ser realmente inspirador. Mariana Cerone está aqui comigo. Mari, muito obrigada. Obrigada muito a você, por ter Manu. vindo. Prazer estar aqui nesse divã. Ah, então, menina, a gente está inaugurando, né? Porque assim, estamos no escritório novo. Ele não está pronto ainda. Tá belíssimo, tá, gente? Eu tô aqui olhando. Mas a gente já se ajeitou. Melhor que muito escritório por aí. Já tá quase. Mas a gente arrumou um cantinho para recebê-la com muita honra. Porque realmente, pra mim, assim, eu tô no céu pra debater com essa mulher que sabe tanto, pedir currículo, e realmente essa temporada vai ser difícil. Eu já falei antes, né, com Maia, agora com Mari, é difícil porque essa mulherada, gente, é aqui, ó, 5 páginas, 10 páginas, 11 páginas, a mulherada faz tudo, sabe tudo. Mas a Mari é executiva de marketing, é professora da SPM, é top voice no LinkedIn. Ai, Chiquérrima, né? Ai, check. Você nem azul. E é minha amiga, então pronto, né? Eu poderia ter começado, é minha amiga, acabou. Já tava ótimo, bem leonina, bem leonina. Mas Mari, muito obrigada por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda. Obrigada a você. E bora causar. Vamos causar então com esse luxo, gente. Olha! O que você quer saber? Me conta. Olha, eu quero saber tudo. Primeiro, né, não tem como a gente não começar falando, e quero muito saber da sua opinião sobre esses vídeos incríveis que a China aí conseguiu viralizar. Qual que é a tua percepção desses vídeos? O que realmente está acontecendo na tua visão? O que isso impacta no luxo? Olha lá, 10 perguntas, gente. Ah, eu já sou assim porque daí ela já começa e ó, já dá aula pra gente. Eu gosto de olhar, assim, pensa num diamante, né? Então tem várias formas de olhar o que tá acontecendo agora. Eu acho que a gente pode explorar aqui o aspecto cultural, que é onde eu realmente estudo e me especializo aqui no luxo. A gente tem que lembrar que luxo é uma linguagem cultural. Então, né, entre milhares de definições de luxo, ele também serve para ser uma linguagem cultural. Quando a gente vê, né, esses empreendedores chineses, muito espertos, viralizando esse conteúdo nas redes sociais e trazendo uma verdade que choca um grande público que não necessariamente pertence à cultura do luxo, tem margem pra gente explorar aqui. Tá, mas quando tu fala na verdade que choca, tu tá querendo dizer que realmente as marcas produzem lá? Sim, as marcas produzem lá, é fato. Elas não produzem tudo lá, mas produzem lá. Isso é sabido, para quem estuda luxo, não é para ser uma novidade. Já faz algum tempo. E, gente, eu gosto sempre de lembrar, luxo é um varejo. As pessoas às vezes vão estudar luxo e acham que vão sair de lá consumidoras de luxo. Na verdade, não. Você vai sair trabalhador de luxo. É diferente. Então, dentro de uma estrutura de uma empresa de luxo, de um conglomerado de luxo, a gente tem eficiência operacional. E é óbvio que eles sempre vão buscar a melhor relação de custo-benefício, né? Pensando na empresa. E aqui eu acho que é uma linha tênue que existe no luxo. Porque ele opera como um business qualquer, nesse sentido. Mas quando a gente olha a desejabilidade que ele vende, é diferente de qualquer outro segmento. Então, aqui que eu acho que tem a confusão, percebe? As marcas não fazem 100% da produção ali, mas parte da produção vai para lá. Ainda existe o trabalho artesanal? Existe. Mas quem acompanha o mercado europeu, você também acompanha bastante, não é de hoje que, inclusive, Itália e França têm feito benefícios para os artesãos, justamente porque eles perderam muito do mercado quando as marcas levaram isso para a China. Então, eu vejo que a gente tem uma oportunidade aqui, olhando para as marcas de luxo voltarem e produzirem mais com os artesãos. Então, isso é uma oportunidade para esses artesãos que são incríveis, voltarem a ter o prestígio que merecem. E, gente, assim, aqui é um ponto importante. Os vídeos em questão, né, de vários, mas alguns, né, eles mostram, então, eu faço e custa $1.000 e tal. Mas é importante a gente lembrar que quando as marcas tomaram essa decisão, elas levaram os melhores artesãos para lá. Eles ficaram meses ensinando
a mão de obra chinesa, que também é extremamente qualificada, deixar isso bastante claro também, que eu não sei por quê, que em alguns momentos as pessoas estão pensando em China de uma forma inferior, e a China é uma potência do mundo, o iPhone é feito lá também, saindo dos objetos de luxo que a gente está falando aqui. E eles foram treinados, e como uma mão de obra extremamente qualificada comparado com outras, eles têm a capacidade de fazer com uma qualidade que as marcas de luxo entendem que é similar ao processo artesanal que se fazia antes. Então existe uma oportunidade para a marca de luxo voltar. Existe uma oportunidade para esse moço que viralizou o vídeo começar a vender para um público aspiracional que preço é atributo de valor, então não é um consumidor de luxo, ele acha que é, mas não é. E aí esse consumidor vai falar, eu não vou pagar 35 mil, eu quero pagar 1.500, e vai começar a comprar desse empreendedor chinês. Então ele vai ficar muito endinheirado, com certeza. E assim, gente, agora eu vou viajar. Por que não, talvez, esse é o começo de um império chinês no luxo, que é um tanto quanto interessante de se pensar, mas às vezes ele tá pondo uma sementinha aí para ter um conglomerado chinês. Hoje a gente sabe que os maiores conglomerados de luxo estão na Europa. Por que não ter um conglomerado de luxo na China? E isso pode ser só o comecinho, a pontinha desse Gente, iceberg. eu falei que ela ia causar e ela confirmou e tá causando, né? Olha, É um jeito diferente de olhar, né? E como que tu acha que isso impacta no consumidor? Olha, depende do consumidor. É isso que eu gosto de falar. Essa semana, inclusive, eu dei aula sobre isso. E eu fiz um slide com, igual, sabe aqueles episódios dos Simpsons que ele fica escrevendo na lousa várias vezes? Então eu fiz as pessoas várias vezes escreverem. Preço não é atributo no luxo. Então, para o consumidor de luxo, pessoal, o que às vezes é difícil entender é uma pessoa que realmente é um consumidor de luxo recorrente, que vai lá, vai comprar sua Hermès, vai comprar sua Louis Vuitton, sua Prada e tal, não é o preço que vai determinar, escolher. Então tu acha que daí esse vídeo não vai impactar ele, porque Não faz não é o parte. preço que eu compro. Não é o preço, exatamente, é a história que compra. Só que o consumidor aspiracional, aquele consumidor, a mulher CLT que espera o bônus da empresa para comprar sua Louis Vuitton, aí sim ela leva o preço, mas ela não é a consumidora de luxo raiz. Então a gente tem que saber segmentar. Por isso que eu falo, para o consumidor aspiracional, talvez tenha tido realmente tem um BO aí para as marcas de luxo resolverem. Agora, aquele consumidor de luxo tradicional, na sua larga maioria, primeiro que boa parte desse consumidor é um empresário que sabe como funciona o mundo de negócios. Então não é para ser novidade essa situação. Agora, em relação ao encanto, do tipo, eles mentiram para mim, é aí que eu acho que ainda existe uma linha tênue. E aí para todos os consumidores. Porque uma coisa é você despertar desejabilidade, outra coisa é você mentir. Então, se as pessoas não tinham clareza, né, que existia esse processo, como algumas, pelo que a gente está vendo na internet, não tinham, aí ela se sente ofendida. A gente não gosta de mentira, ninguém gosta. Agora, muitos dos consumidores de luxo tradicionais, para eles isso não vai ser uma mentira, porque eles sabiam que isso era desse jeito. Por isso que eu falo que eu segmentaria as crises que eles potencialmente podem viver ou não. Interessante. Em relação às marcas, o que tu acha que tá passando agora na cabeça das marcas? O que elas... bola de cristal. Aqui a gente trabalha com bola de cristal. Vamos lá, bola assim, de cristal. Porque eu acabei de voltar da minha temporada na França e eu participei de um evento do Comitê Colbert dentro do Museu d'Orsay, a coisa mais maravilhosa. Porque eu tinha um quadro magnífico no fundo, gigantesco, e ali na frente eu tinha o artesão da Hermès fazendo uma Birkin, mostrando para mim como funcionava um ponto e contando para mim que demorava 18 meses para ele aprender aquele ponto, depois mais não sei quantos meses para que ele conseguisse realmente fazer a bolsa. E aí, sabe, para mim é um choque. Aí eu pisei no Brasil E essa polêmica. e veio aquela enxurrada de, né, das fábricas na China e fábrica aqui, fábrica ali. E aí eu fiquei, gente, mas tá, calma, deixa eu entender, respira, porque assim, cada vez mais eu me aprofundo no Comitê Colbert, eu tenho um relacionamento, e aí eu fico entendendo essa valorização, esse cuidado que eles têm, essa preocupação que eles têm em promover isso, promover esse savoir-faire, cuidar disso, que a França faz brilhantemente. E aí cai isso no meu colo. Aí eu disse, calma. E aí, o que a marca tá pensando?
Eu acho que a marca, e aí assim, vamos falar de marca e marketing de luxo. Ela tem um problema justamente no que você acabou de falar, no savoir-faire. Isso foi ferido, isso é fato. Assim, se eu tô vendendo savoir-faire, gente, savoir-faire é o quê? A savoir-faire também é cultura, né? É uma cultura francesa muito benchmark de marcas de luxo, mas que qualquer empresa francesa usa. É um termo comum, inclusive, nos negócios franceses. O savoir-faire daquela empresa é isso, que é o saber fazer. Então, a partir do momento que o meu saber fazer foi terceirizado, isso gera uma certa angústia. E aí, provavelmente, as marcas estão agora, nesse instante, se eu pudesse prever, traçando estratégias de ou tentar acalmar os ânimos e ver como eles vão trabalhar isso, ou já desenvolvendo algumas narrativas de explicação. Eu ouvi dizer aí por aí que até a família Arnault já começou a se explicar. Porque até agora a gente não tá vendo nada, né? Exato. Nada, elas estão... Mas eu tenho um termo que eu falei outro dia, me falaram, você tem que patentear, vou ver se eu tento lembrar, que é assim, o luxo sussurra. Eu gosto de falar isso. Luxo sussurra, luxo é discreto. Não adianta, mas no Brasil tal. Não, o luxo, ele sussurra. E a internet grita. Então, as marcas de luxo, a gente não vai esperar, assim, vamos pegar um outro exemplo, sei lá, quando dá algum BO numa empresa automobilística, que aí eles vão e usam o prime time da TV aberta para fazer o recall do carro. É outro business aqui. Agora, no mercado de luxo, eles têm que ficar ali, na cúpula do castelo deles, enquanto a gente está aqui. Mas e aí, o que eles estão pensando? Quantas crises a gente já viu marcas de luxo viverem e que elas ficaram também silenciosas e elas estão todas existentes. E depois sussurrando, né? Adorei, está Exato. patenteado aqui, registrado, Luxo sussurra, gente. por Mariana Seroni, exatamente. É isso. Porque realmente, daí eles ficam lá sussurrando e depois, mesmo que venha à tona se explicar, não é uma explicação, vamos viralizar um vídeo. Exatamente. E sabe um ponto legal, mano? Viralizar um vídeo, e aí não só pro luxo, é pra vida, pensando sobre cultura, quando um vídeo viraliza, geralmente é porque existe uma incompreensão cultural sobre ele. Eu comecei a estudar isso esse ano, inclusive, gente, e eu tenho me aprofundado nisso. Tem um filósofo, ele mora na Alemanha, ele chama Byung-Chul Han, e ele fala um pouco sobre isso em algumas literaturas dele, vale muito a pena. E é sobre isso, assim, quando a gente olha esse mundo que a gente vive hoje, que todo mundo quer viralizar algo, mas o que é viralizar? E por que as coisas viralizam? E aí, começa a ter muita explicação quando você se aprofunda nisso. Se a gente pensa que algo que viralizou é porque existe uma incompreensão cultural, o que significa isso? Que aquele emissor da mensagem, aquele receptor da mensagem, não entendeu, não tem todo o repertório suficiente para entender o que significa aquilo. E aí ele vai passar para outro sem. Lembra o telefone sem fio? Vocês brincavam disso? Que a gente começava numa mensagem... Quer dizer, eu não, porque eu já nasci, não é da época não é da dela, minha gente, época. é da Disney, é de outra geração. Telefone sem fio, acho que é um bom exemplo, porque é uma brincadeira, gente, da Gen X. Então, você inventava, ia passando a palavra e chegava na, sei lá, 10 crianças brincando. Na 10ª criança, aquilo era outra coisa. E a internet, de certa forma, os memes, eles têm um pouco esse poder. O que eu vi, Manu, assim, nesses últimos dias, de charlatão na internet, com todo amor a eles, que eles só estão fazendo o job deles, querendo vender curso em cima do vídeo e usando o vídeo do chinês falando e falando assim, não deixe isso acontecer com a sua marca. Às vezes eu tenho curiosidade assim, gente, eu vou pagar só pra ver o que ele vai falar. Porque são pessoas que não têm formação no luxo. Você sabe quantos diplomas tem na sua parede, quanto custou pra gente ser especialista em luxo. E aí começa a falar do marketing numa profundidade de pires, que, desculpa, não é marketing e marketing de luxo, são coisas diferentes. Você não pode se considerar um especialista em luxo se você só é especialista em marketing, com todo respeito às suas formações aí do outro lado. E aí eles começam a pegar isso e tentar, enfim, né, monetizar. Porque no final, como diz Maia, money, 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 tudo money, money, money. Mas eu tenho visto muita gente usando dessa oportunidade viral para querer tentar imprimir uma autoridade em cima de algo que talvez a pessoa não tenha tanto repertório para falar. E esse é o mal do século, né? Mas é uma reflexão aí sobre viralizações na internet. Eu falei, eu sou fã dela, né? Depois desse breve discurso sobre o que é trabalhar no mercado de luxo, o que é marketing de luxo, né? Assim, super breve. Mas realmente é muito interessante essa visão do viralizar. E todo mundo busca por viralizar.
Mas as marcas de luxo não. Mas as marcas de luxo não, porque elas não precisam, né? Exato, assim, elas já são virais por si só. E outra coisa, né, gente? Marcas de luxo centenárias. Eu não tô falando assim, ela é a defensora da tradição. Quem me conhece sabe que não. Eu gosto de inovação e marcas de luxo inovam. Mas são marcas que estão aí há mais de 100 anos sabendo fazer o que elas estão fazendo. Elas têm esse savoir-faire. Então, assim, a gente tem que também, às vezes, tirar um pouco essa emoção que a viralização traz e falar, tá bom, agora deixa eu analisar friamente, com uma cabeça de negócio, com uma cabeça de sociólogo, de antropólogo, de marketing e ver o que eu consigo extrair de cada uma dessas coisas. Porque no final do dia, qual o objetivo, por que que uma marca quer viralizar? Para atingir a maior quantidade de pessoas. Mas isso não significa que vai aumentar o teu faturamento, isso não significa que vai aumentar o teu valor de marca, isso não significa absolutamente nada. É a ilusão da internet. Todo mundo quer viralizar. Às vezes eu penso, assim, falando do viralizar, muita gente hoje, sei lá, o que na minha infância era ser o jogador de futebol, é hoje ser um influenciador na internet. E sim, gente, às vezes um vídeo viraliza. Eu posso falar pra vocês, assim, é óbvio, a gente usa a internet, estamos gravando um podcast, é instrumento, mas quando a gente faz vídeos mais técnicos e explicar coisas que não necessariamente é o que esses receptores digitais querem ouvir, não vai ter nem entrega, o algoritmo não vai te entregar. E aí é na polêmica que ele entrega também. Então, até que ponto as empresas donas das mídias, das plataformas digitais também têm um pouco aí de culpa, ou, né, uma parcela de culpa de ter um algoritmo que favorece esse conteúdo mais radical e ao mesmo tempo que não é totalmente explicado, né? É muito curto, como que você faz em 3 minutos uma explicação que a gente vai gravar aqui em meia hora, 40 minutos? Acho que essas questões são pontos de reflexão que muitas vezes a gente não para pensar, porque o mundo tá muito rápido e a gente realmente não para pensar. Mas a gente vai viralizar porque eu vou fazer uns cortes só de umas falas da Os meus Mari. advogados já estão Eu estou a revisando. postos. Ai, gente, eu tenho tanta pergunta, mas eu não sei nem por onde começar e a gente tem tempo para acabar. Ai, não. Mas vamos voltar pro consumidor aspiracional. Me fala mais dele. Aprofunda esse relacionamento, essa emoção dele. Vamos falar. Os conglomerados de luxo de hoje, eles não vivem sem o consumidor aspiracional. Consumidor aspiracional talvez sejam as pessoas que sustentam essa desejabilidade que é o que o luxo vende. Então, vamos lá, esse consumidor que preço não é atributo de valor, esse consumidor tem muito dinheiro e ele está comprando por outros motivos, ele está ali, sempre esteve ali e ele vai fazer a compra esporadicamente, não é todo mês que você compra uma Birkin, não é mesmo? Nem pode. Então, o consumidor aspiracional, ele sustenta esse business nas linhas de entrada. Então, beauty, né, cosméticos e belezas, acaba sendo a linha de entrada desse consumidor. E aí ele vai tentando escalar essa jornada das categorias das marcas de luxo, saindo do beauty para ir para a parte de personal goods, que aí a gente entra nas bolsas, nos calçados e onde está morando essa polêmica. Esse consumidor aspiracional, ele não é um consumidor de luxo puro, ele é o consumidor de entrada, é o baby, né? Assim, tá entrando nessa jornada. Então, para ele, preço ainda pode ser um atributo de valor, porque ele não tem, né, até as posses suficientes para não pensar na conta do preço. Então, nesse sentido, quando esse consumidor aspiracional vê esse vídeo, ele vai fazer a conta. E aí, se ele se sentir ofendido, como a gente estava conversando, tipo, nossa, a marca de luxo mentiu para mim. Cadê aquele artesão que leva 18 meses para aprender um ponto? Ele tá lá. Ele, inclusive, ensinou o artesão chinês para fazer com uma qualidade também que a gente espera que seja tão boa quanto. Mas esse consumidor, ele pode, se sentir ofendido e se sentir traído, uma relação de mentira, uma traição. E, de novo, fazer essa conta do preço. Então, peraí, se o moço que tá lá no TikTok falando que custa $1.000 para fazer uma Birkin e eu vou ficar numa fila de espera, aliás, essa pessoa talvez nunca vai conseguir comprar uma Birkin de 35 mil, aí ele vai falar assim, peraí, então eu vou comprar da fábrica chinesa. O ponto interessante aqui, que aí eu acho que em tudo que eu tô vendo do aspecto cultural, isso pode ser um risco pro luxo, é esse consumidor aspiracional entender que eu não preciso da marca
ainda mais nessa era da internet que o parecer é mais forte que o ser, eu compro essa bolsa inspired, né, inspirada na marca de luxo, e pra mim tá tudo bem, eu vou viver feliz assim. E aí, nesse sentido, eu vejo uma possibilidade de esse cara do vídeo se tornar, talvez, uma primeira pessoa que vá tumultuar essa terra firme que é o mercado de luxo. E eu vejo também, talvez, o início da criação de um conglomerado chinês. Então, o que a gente estava conversando nos bastidores. Será que ele não consegue, com essa camada de consumidor aspiracional, convencer que é melhor comprar diretamente da China, sem a interceptação da marca, e aí, a partir disso, nascer uma nova categoria entre o que não é luxo e o que é luxo, e a China entrando nesse segmento? Se a qualidade superior está ali naquele produto e o que falta é a marca, só a marca se sustenta? É uma provocação, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a minha opinião, mas a resposta acadêmica e técnica, não tenho. E acho que a gente vai ter que esperar para ter A essa gente vai ter que resposta, né? esperar para ver. Mas que tem vários caminhos interessantes para serem percorridos aqui, não tenho dúvida que teremos. Mas aí a gente já entra em outro ponto também da questão da falsificação, né? Ah, isso é outra história, que também rola, né? Você vai querer ter a super fake ou você vai querer ter a no branded? E hoje é interessante, mano, a questão das super fakes também, porque quem compra a super fake, pelo menos aqui no Brasil, é o consumidor, é o novo rico, né? Porque ele não tem ele tem pressa e o luxo sussurra, o luxo é devagar. Então eu tenho pressa para estar na lista de uma Birkin. Eu vou lá e compro a super fake. Porque com a super fake e o minha chancela de nova rica, eu tenho acesso às comunidades que eu quero atingir e essa fórmula tem funcionado. Tanto que as pessoas têm comprado e esse mercado de super fake está crescendo. Mas é interessante a gente separar que isso é um comportamento local, Brasil. Eu não vejo esse comportamento na Europa. Eu também acabei de voltar de lá, a gente, até contando aqui, do case da Tânia Bulhões, pode falar dele? Devemos, é muito parecido, também viralizou aqui. Vamos falar. O case da Tânia chocou a sociedade, todo mundo querendo saber, e agora, meu Deus, tal. E é mais ou menos na mesma linha, assim, a pessoa que gravou aquele vídeo da Tânia, preço é um atributo de valor para ela. Tem um erro ali, é um erro de cadeia de suprimento, não estou passando pano. Mas o fato é que Tânia já está em outro nível, aquilo lá é do passado dela. E aí foi muito interessante, porque assim, eu acabei de chegar de Paris e ela tá lançando a collab dela no Plaza Athénée. Nossa, foi linda. Maravilhosa. E aí, eu conversando com alguns amigos meus que trabalham nas marcas de luxo, inclusive no grupo LVMH, e eles assumindo assim, Tânia Bulhões é uma concorrente na linha de cerâmica na Europa. E aqui no Brasil a gente achando, meu Deus, e agora acabou para ela. Porque quem tá achando isso não tem esse repertório da imensidão que é o mercado de luxo global. E da imensidão que é uma marca como Tânia Bulhões, como Exatamente. todas essas que a gente cita dentro do mercado. Exato, e assim, de novo, assim como o que pode acontecer com as marcas de luxo com a viralização do vídeo chinês e o que aconteceu com a Tânia, é uma oportunidade, às vezes, dessa marca dar um passo para trás e voltar a falar com o consumidor de high ticket dela, que é esse consumidor tradicional. É o que eu até estava falando com a Mai, que a gente falou muito sobre o digital, muito sobre essa influência do digital, né? O que aconteceu no mercado de luxo, que eu estava comentando com ela que eu sempre gosto de ver o lado positivo. Eu tento buscar o lado positivo. Eu sou super otimista também. Poxa, eu sei, né? Causamos e tá aquela confusão, tá todo mundo falando disso, mas o que tem de positivo? E eu acho que essa era digital, a viralização, essas polêmicas, no final, elas acabam estimulando o mercado. Então, as marcas têm que começar a pensar em soluções, em outras possibilidades, em outras experiências, que a gente, né, fala da hiperpersonalização, da experiência no mercado de luxo. Então, a gente também vê essa... Claro que não é, incrível, gente, tô querendo passar pano, né, é super positivo. Não, mas acho que é um lado pra gente enxergar também, que é uma oportunidade para as marcas e para as pessoas que estão dentro das marcas verem de uma outra maneira o que tá acontecendo. E eu acho, pegando essa parte da positividade, mano, assim... O que uma pessoa ganha em torcer, por exemplo, que uma Hermès acabe? Gente, a Hermès agora é a marca mais valiosa do mercado, né? Com o resultado da LVMH do primeiro tri, eles se tornaram a marca mais valiosa do mundo, assim, dentro do mercado de luxo. Então, assim, eles sabem o que eles estão fazendo, e de novo, há muito tempo. Na realidade, quando a gente para estudar, mano, marcas não luxo que são icônicas, até uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe,
Steve Jobs, um grande pensador, fez a Apple ser o que é. Todo, assim, quem estuda com mais profundidade a biografia dele, Steve Jobs esmiuçou o mercado de luxo naquela garagem quando ele estava lançando a Apple. Por quê? Porque ele sabia que para vender essa desejabilidade, ele tinha que entender como as marcas de luxo faziam. Então, olhando para um lado positivo e como entusiasta de luxo que sou, até para o mundo de negócios, não só olhando para o mercado de luxo, eu acho que é uma oportunidade para o mercado começar assim, peraí, vamos entender como funciona o mercado de luxo? E como que eu posso aprender, né, com as melhores práticas que eles têm para reverberar isso no mercado não luxo e ao mesmo tempo, né, aí o recado para o mercado de luxo é, como que eu consigo agora, já que eu tenho toda essa experiência e eu dito as regras, melhorar e continuar sendo o melhor, que no final das contas é isso, né, gente? Na minha opinião, quando a gente vivencia o luxo, é emocional, você se sente bem, é para te dar prazer, é uma trilha hedônica, consumo conspícuo. É assim que a gente fala. Entendeu? Eu tô assim nesse momento agora. E dessa maneira finalizamos esse episódio, porque Mari arrasou. Vamos viralizar, fica a dica. Então todo mundo que assistir, corre lá também pro Insta, para todas as nossas redes que a gente vai colocar todos os cortes. E o objetivo é viralizar, entendeu? Depois dessa... Vamos viralizar, mas se vocês não entenderam alguma coisa dessa viralização, a gente explica. Arrasou, A gente viraliza de novo e viraliza de novo. Vai viralizando, vai ser É que a nossa percepção de viralizar é diferente. É com profundidade. Tem profundidade acadêmica. Mas obrigada, Mari. Obrigada. Nossa, amei. Quero mais, quero sempre, porque é estimulante, né? Esse debate, essa conversa. E com uma pessoa tão culta, tão inteligente, que tem uma troca tão maravilhosa. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, mano. Uma honra estar aqui. Muito sucesso para essa temporada. E volte sempre. Com certeza. Gente, ó. Beijo, acabamos por aqui, mas se inscreve no canal, dá like. Eu fico assistindo os vídeos da minha filha e aí eu aprendo, né? Dá like, se inscreve no canal pra ficar legal, valeu, entendeu? É nesse nível. Deixa seu like, seu comentário, sua dúvida, seu arroba. Oi, ó, viu? Mari também tá certíssima. E até a próxima, gente. Beijo.